Pessoal, então como corrigir exposição no Lightroom? Eu tenho essa imagem aqui então que eu tirei em Alagoas e ela tem uma definição muito boa. Se você viu que ela foi convertida para DNG, estava no formato RAW e tem uma qualidade muito boa, na verdade, né? Então dá pra gente ver bem os detalhes. Só que ela tem vários erros, né, em se tratando de fotografia, como por exemplo a composição da imagem, né, aonde eles deveriam estar na imagem para criar, enfim, tem vários erros. Mas um grande erro aqui é a exposição, né? Tá vendo que nós temos aqui essa opção de exposição e contraste? A exposição, então, vai deixar basicamente a foto mais clara ou mais escura. Em se tratando de exposição, nós temos esta parte aqui, onde você pode mudar isso, a exposição em si, e o realce, sombra, brancos e pretos, onde você pode deixar os pretos, as partes mais pretas, mais claras ou mais escuras, e as partes mais claras da imagem, como essas aqui, por exemplo, ó, mais escuras, enfim, o que você quiser. Para começar então, seria bom que toda vez que você fosse usar isso aqui, experimentasse o automático do Lightroom. Então vamos clicar aqui. Ele fez um trabalho muito bom, olha só. Então realmente ele deixou a imagem com outra aparência. Vamos comparar aqui, olha só. Dá para ver um pouco mais do rosto dele, né, dos detalhes da camisa e tal. E esse aqui até deu para ver um pouco mais do rosto também, né, o detalhe da orelha, os detalhes do rosto em si. Então a gente viu um pouco mais. Só que aí, deixa eu mudar aqui de novo, nós temos outros problemas, né? Quando a gente faz isso, a gente perde alguma coisa. Então, olha só. Aqui nós perdemos detalhes da água, né? Então é uma coisa bem difícil de mostrar, mas a gente perde sim. Então você viu que a gente tem partes mais azuis aqui, mais sombrinhas, principalmente aqui, ó. Preste atenção aqui e aqui, né? Então, à medida que você vai editando fotos, você vai vendo isso. Então é aí que nós podemos trabalhar um pouco mais com brancos e pretos aqui. Aqui tem um segredo muito legal no branco, que é o seguinte: quando você segura o Alt e clica nesse slide, você consegue ver isso aqui, ó. Então você vai vendo o seguinte, tá? Basicamente é o seguinte: quando você move esse slide e ele revela mais partes da imagem, né, como essa daqui, quer dizer o quê? Que essas partes que estão aparecendo são partes que estão praticamente brancas. Olha só. Então, olha que interessante essa informação aqui. Se eu deixar tudo assim, quer dizer que eu não tenho mais partes totalmente brancas na imagem, tá? Então, se eu clicar aqui no slide e segurar o Alt e ficar tudo preto, quer dizer que eu não tenho partes que são totalmente brancas na imagem mais. Se eu vou colocando para a direita, logicamente, eu vou deixando mais branco, aí já tem pequenas partes que são brancas mesmo. Quanto mais eu coloco, mais aparece. Então, se eu soltar, você vai ver que eu destruí muitos detalhes da imagem. Isso é uma coisa que você não deve fazer. Então, quando você clicar aqui, certifique-se de que menos detalhes da foto apareceu segurando o Alt. Então você sabe que você colocou um pouco de branco e não estragou a imagem toda, né? Então esse é um detalhe legal para você saber. Nos pretos, então, aqui o que eu faço? O que eu posso fazer? Principalmente aqui, tá? Essa parte, porque ele é mais moreno, então, né, a gente consegue ver mais detalhes aqui. Então eu vou colocar um pouco para a direita e eu consigo ver um pouco mais os detalhes dele, né, da pele dele. E não só isso, né, gente? Aqui na camisa dele, aqui também, que é azul, a gente consegue ver um pouco mais de detalhes, como se ela estivesse aparecendo e tal. E aqui também do mesmo jeito, tá, gente? Se eu colocar aqui, ó, para esquerda dessa vez, tá? E aparecer muitos detalhes da imagem, segurando o Alt, tá? Cliquei aqui no preto e segurei o Alt. Apareceu muitos detalhes da foto, quer dizer que tem partes que ficaram totalmente escuras, tá? Tome cuidado com isso. Então segure o Alt, clique aqui e vá para a direita. Então, se eu deixar tudo branco, quer dizer que eu não tenho partes totalmente escuras da imagem mais. Isso serve de alguma coisa, de algum parâmetro? Até que serve, né? Você não vai ter partes totalmente pretas de uma imagem, nem totalmente claras, porque na natureza é difícil encontrar algo que seja totalmente branco, totalmente preto. Então você vai deixar as cores mais naturais, mais bonitas, tá? Então, logicamente que é legal você fazer isso olhando também, é interessante.
Tá? Então, e sombras? Então, sombras, basicamente, você vai alterar essas partes que têm um tom neutro, um tom médio. Então, por exemplo, preste atenção, se eu colocar a imagem para a direita, ela vai ficar mais clara. E para a direita, mais escura. Então, se eu colocar o Alt aqui também, você vai ver que eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Eu consigo colocar algumas partes muito pretas e muito claras também. Só que olha só, ele deixou tudo muito artificial, né? As partes que são claras da imagem ficaram estouradas, ficaram artificiais. Então, a não ser que você tenha essas partes aí para mudar, você usa os sombras. Tá? As partes mais escuras ficam mais escuras e as claras, as partes escuras, como essa parte aqui, aqui do barco também, olha só, elas ficam mais escuras. Então você vai mexer só nas sombras, nas partes mais escuras da imagem. Aqui embaixo a diferença é que ele mexe no preto, no branco, e esse mexe no preto. Esse nas sombras, nas partes mais escuras da imagem. Nos realces, que são os highlights, olha só onde ele vai alterar. Ele vai alterar aqui nessa parte das nuvens aqui, essa parte da imagem, da água, quer dizer, dessa rede, olha só. Porque são os realces da imagem. Tá vendo? Foi justamente lá que ele alterou. Tem partes que parece que ele não consegue mexer, como por exemplo o azul aqui, ó. A gente vê pouca alteração, porque ele mexe nos realces, tá? Então, por exemplo, se eu quero deixar essa parte aqui, que é mais branca ainda, você pode mexer aqui. Tá? Então são os realces da imagem que ele mexe. Então vamos lá, vamos fazer uma edição aqui para terminar essa videoaula, já ficou bem grande. O que eu quero mudar aqui? Então eu acho, por exemplo, essa parte aqui dele ficou um pouco escuro, então eu venho nas sombras e aumento um pouquinho mais, tá? A parte que é branca da imagem ficou branca demais, tá vendo? Então eu pego aqui, ó, e diminuo. Tá vendo? Ele não aparece mais. E aquilo que é escuro eu vou diminuir um pouquinho também para deixar um pouco mais. Ok? Então a exposição total eu posso aumentar um pouco mais ou diminuir um pouco. E o contraste? O que o contraste faz então, gente? Ele basicamente altera essas diferenças de imagem que nós temos aqui. Se eu alterar o contraste aqui então, vocês vão ver que essa parte do barco vai ficar bem mais escura, olha só. Tá vendo? Então ficou bem mais escuro aqui, ó. E aqui a blusa dele, principalmente essas partes que tem aqui um sol, vão ficar diferentes também, ó, vão ficar mais protuberantes. E principalmente essas partes mais escuras vão ficar mais escuras e as claras vão ficar mais claras. Né? Ele faz a mesma coisa, ele faz o contraste, ele faz isso, ele faz com que esses dois polos, o escuro e o mais claro, se intensifiquem, tá? Então é isso que o contraste faz. Então, rapidamente ele faz isso sem você precisar usar o realce e a sombra diferentemente. Então, o contraste ele faz isso, mas de uma maneira mais bruta, entendeu? E às vezes ele resolve e deixa as coisas mais interessantes. Então, se eu aumentar o contraste, eu gosto sempre de diminuir um pouco a exposição e talvez aumentar um pouco o realce e deixar um pouco mais claro também as sombras. Se ficou partes pretas demais na imagem, você pode vir aqui nos pretos e deixar um pouco mais claro. Um pouco mais. Tá aí. Essa aqui é a minha versão. Logicamente tem coisas que eu queria fazer, como por exemplo colocar aqui mais vibração, ó, mais saturação também de cores na imagem. Aí sim, nem tanto. Olha só o antes e depois. É uma imagem muito melhor, não é? Foi bem escuro, agora tem mais cor. Acho que inclusive tem cor demais. Tá aí. Imagem bem melhor mesmo. É isso, gente, e até mais.